Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Trago para vocês uma ótima notícia do secularismo e do ateísmo que vem crescendo nos Estados Unidos da América. Essa reportagem foi feita direto de Washington para a BBC News Brasil. Link e crédito na descrição desse vídeo. BBC News Brasil. A manchete é: como religião dominou política nos Estados Unidos da América, mesmo com menor crença em Deus em 8 décadas. Vou ler para vocês aqui toda essa reportagem e aos poucos a gente vai tecendo alguns comentários sobre isso. O número de pessoas que acreditam em Deus cai nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos costumam ter uma imagem de país profundamente religioso, mas uma pesquisa Gallup, divulgada recentemente, revelou que o número de americanos que acreditam em Deus, apesar de ainda alto, vem caindo e é o menor já registrado em pelo menos 78 anos. Veja como o secularismo está se difundindo, está crescendo em todos os países. Diante da pergunta, você acredita em Deus? 81% dos adultos entrevistados em maio deste ano responderam sim, e 17% disseram que não. O restante afirmou não ter opinião. A pesquisa não menciona nenhuma religião especificamente, e nesse contexto, acreditar em Deus pode ser interpretado como crer em um poder superior. Vamos mais ainda. Em 1944, quando o Instituto fez essa pergunta pela primeira vez, 95% responderam acreditar em Deus. O percentual chegou a 98% em 1953, se manteve acima de 90% durante as 6 décadas seguintes. Em 2013, caiu para 87%, resultado repetido em 2017. Mesmo com o declínio mais recente, a vasta maioria da população ainda diz acreditar em Deus. Pesquisas vêm mostrando que a crença em Deus está lentamente caindo nos Estados Unidos, diz a BBC News o sociólogo Paul Froese, professor da Universidade de Baylor, no Texas, onde também é diretor de pesquisas sobre religião. Mas ela ainda é a norma. O resultado da pesquisa Gallup chama atenção, no entanto, em um momento em que a religiosidade está cada vez mais ligada à identidade política dos americanos e que decisões da Suprema Corte, a mais alta instância da justiça do país, vem ampliando o papel da religião na vida pública. É isso aqui que eu fico preocupado aqui no Brasil, quando eles colocam pessoas evangélicas, candidatas, assumindo cargos e funções dentro do poder. Você verifica aqui, o Supremo Tribunal Federal já tem lá 2 ministros terrivelmente evangélicos. Isso aqui é preocupante. Mas vamos à reportagem. Segundo o Gallup, na comparação desses últimos resultados com a média entre 4 pesquisas feitas entre 2013 e 2017, houve declínio em todos os grupos demográficos. Isso é uma boa notícia. Mas a redução foi mais acentuada entre jovens e aqueles que se identificam como progressistas ou democratas, com queda de pelo menos 10 pontos percentuais. Nós sabemos, que os democratas lá nos Estados Unidos são progressistas, republicanos são conservadores. Essa é a diferença. Enquanto 62% dos progressistas afirmaram acreditar em Deus, entre os conservadores o percentual foi de 94%. Queda de apenas 1 ponto. Entre os que se identificam como democratas, 72% responderam crer em Deus, uma diferença de 20 pontos percentuais em relação aos 92% dos republicanos, que disseram o mesmo. A religiosidade é um dos principais fatores determinantes de divisões políticas nos Estados Unidos, diz o Instituto de Pesquisa. Deus bíblico, o poder superior. É preciso ter em mente como o Gallup fez a pergunta, diz a BBC News Brasil,
sociólogo Ryan Krager, professor da Universidade de Tampa, na Flórida, especialista no estudo dos não religiosos. A pesquisa Gallup perguntou: você acredita em Deus? E ofereceu apenas 2 opções de resposta: sim ou não. Os que optaram pelo sim responderam a uma segunda pergunta para aprofundar que tipo de visão tem sobre Deus. Cerca de metade dos que acreditam em Deus, equivalente a 42% de todos os americanos, diz que Deus ouve suas preces e também quando as pessoas rezam, afirma o Instituto. E 28% de todos os americanos dizem que Deus ouve as preces, mas não pode intervir. Ué, ele ouve as preces, intervém, ou ouve, ou não faz nada, né? Mas Krager ressalta que, quando outras pesquisas oferecem opções de resposta mais complexas, em que os entrevistados podem expressar o que pensam em maiores detalhes, o percentual de americanos que revelam acreditar em Deus é ainda menor. Se você olhar para o percentual que diz não sei se existe um Deus, ou talvez às vezes acredite, outras respostas do tipo, é na verdade cerca de 45% dos americanos, afirma. Krager destaca que, pelo menos nos últimos 40 anos, o número daqueles que acreditam em Deus bíblico vem caindo nos Estados Unidos da América. Nem todos passam imediatamente a dizer, não acredito em um Deus. Muitos agora acreditam em um poder superior, e não está claro como esse poder superior é definido, observa. Tive muito isso aqui no Brasil, né? Sai da igreja? Não acredito mais no Deus bíblico, acredito em uma energia, acredito em um poder superior. Mesma coisa acontece nos Estados Unidos da América. Mas vamos à reportagem. Mas também, cada vez mais pessoas estão dizendo, não acredito em um Deus. E também, não sei afirmar com certeza se existe ou não, o que é o rótulo de agnóstico, afirma. Em uma pesquisa Gallup, de 2016, que oferecia mais opções de resposta, além de sim ou não, 11% responderam não acreditar em Deus, mas outros 10% disseram que era um assunto sobre o qual não tem certeza. Os 79% que afirmaram ser algo em que acredita representa uma queda de 11 pontos percentuais em relação a 2004. Em 2017, outra pesquisa Gallup revelou que 64% dos adultos americanos estavam convencidos de que Deus existe, uma queda de 15 pontos em relação a 2005. Isso é para comemorar. Outros 21% achavam que Deus provavelmente existia, mas tinham dúvidas. 6% achavam que provavelmente não existia e 7% estavam convencidos de que não existia. No mesmo ano, uma pesquisa de outra organização, o Pew Research Center, revelou que, enquanto 80% diziam crer em Deus, somente 56% acreditavam no Deus bíblico. Os outros acreditavam em um poder maior ou força espiritual. Entre os 19% que não acreditavam em Deus, metade acreditava em um poder superior. Aumento dos sem religião. A queda do percentual da população que diz acreditar em Deus ocorre ao mesmo tempo em que se observa declínio em vários outros indicadores relacionados à religião nos Estados Unidos da América. Segundo o Instituto Gallup, o percentual de americanos que são membros de uma igreja, sinagoga ou mesquita caiu de 70% para 47% de 1999 a 2020. Todas as faixas etárias registraram queda nesse período, mas o Instituto afirma que o declínio parece estar amplamente ligado a mudanças na população, com grandes diferenças entre as gerações. Enquanto 66% dos nascidos antes de 46 disseram pertencer a uma igreja, somente 36% dos nascidos após 81 responderam o mesmo. O percentual vem diminuindo mesmo entre os que se definem como religiosos, com queda
de 13 pontos desde a virada do milênio. Mas a queda também acompanha o aumento daqueles que dizem não se identificar com nenhuma religião, que passaram de 8% para 20% nas últimas 2 décadas, com crescimento em todas as faixas etárias. No ano passado, o Pew analisou a composição religiosa da população e revelou que o percentual de americanos sem religião passou de 16% em 2007 para 29% em 2021. Nesse grupo estão os que se descrevem como ateus, agnósticos ou sem religião em particular. No mesmo período, o percentual dos que se identificam como cristãos caiu de 78% para 63%. Esse declínio se concentra entre os protestantes, que passaram de 52% para 40% da população, segundo o Pew. A queda entre os católicos foi menor, de 24% para 21%. Números divulgados pelo Gallup no ano passado, levando em conta uma média entre diferentes pesquisas, indicam tendência semelhante. 69% dos americanos se identificavam como cristãos, sendo 35% protestantes e 22% católicos. Outros 20% diziam não ter preferência religiosa. Segundo essa análise Gallup, 49% dos americanos consideram a religião muito importante em suas vidas. Em 65, quando o Instituto fez a pergunta pela primeira vez, 70% diziam que era muito importante. Conforme o estudo Pew, 2007 a 2021, o percentual de americanos que consideram a religião muito importante em suas vidas caiu de 56% para 41%, e um dos que rezam todos os dias oscilou de 58% para 45%. As mudanças de direção à secularização evidente na sociedade americana até o momento, no século XXI, não dão sinais de desaceleração, disse o Pew na divulgação da pesquisa. Politização da religião. Talvez essas mudanças não representem uma grande modificação na maneira de pensar das pessoas, mas sim como se tornou culturalmente aceitável não ir à igreja, afirma Froese, da Universidade de Baylor. O sociólogo lembra que, historicamente, nos Estados Unidos, sempre houve muita pressão social para pertencer a uma igreja, mas isso enfraqueceu com o tempo. Talvez os que agora estão dizendo que não creem em Deus já não acreditassem, mas apenas não dissessem isso abertamente. Froese observa que os esforços de parte da sociedade para ampliar o papel da religião na vida pública também podem ser uma reação à tendência de secularização. Há um certo paradoxo no fato de que, à medida que o secularismo se torna mais culturalmente aceitável, há uma reação a isso entre pessoas religiosas muito conservadoras, afirma. Segundo Froese, há uma politização da religião nos Estados Unidos. A identidade religiosa adquiriu uma conotação política que não costumava ter. Pessoas com comportamento religioso semelhante se descrevem de maneira oposta, de acordo com sua inclinação política. Digamos que 2 pessoas nos Estados Unidos pertencem a uma igreja, vão à missa 3 vezes por ano e dizem em pesquisas que acreditam firmemente em Deus. Quando você pergunta o quão religiosas elas são, a conservadora vai dizer que é muito religiosa e a liberal vai responder que não é nem um pouco religiosa, afirma Froese. Nos Estados Unidos, o conservador sempre irá dizer que é muito religioso, porque isso é considerado uma parte integral de ser conservador. E progressistas vão dizer que não são religiosos, mesmo que sejam, simplesmente porque não querem que os outros pensem que são conservadores. Decisões da Suprema Corte Americana. Kagan, da Universidade de Tampa, lembra que, desde a década de 90, se tornou mais aceitável nos Estados Unidos para uma pessoa admitir que não é religiosa ou que é ateia.
Durante a Guerra Fria, você não podia fazer isso, porque imediatamente as pessoas iriam perguntar: você é um comunista? Lembra Kagan? Então as pessoas não admitiam, apesar de eu acreditar que esses números dos que não acreditam em Deus já vinha aumentando. Para Kagan, o aumento do percentual dos que agora admitem abertamente não creem em Deus pode ser uma resposta aos sucessos políticos e legais do nacionalismo cristão, encabeçados pelos que acreditam que os Estados Unidos da América devem ser um país cristão. Acho que os nacionalistas cristãos nos Estados Unidos, que são muito vocais, estão promovendo sua agenda, estão finalmente forçando aqueles que não são religiosos, que não acreditam, a dizer: sou ateu há 40 anos, e apenas não dizia, mas agora vou dizer, afirma. Vários juízes da Suprema Corte não são apenas conservadores, mas conservadores cristãos, afirma Kagan. E muitos casos estão sendo decididos em favor de uma ideologia que está sendo rotulada cada vez mais como nacionalismo cristão. Em junho deste ano, a Suprema Corte, atualmente composta por 6 juízes da ala conservadora, que foram indicados por presidentes republicanos, e 3 da ala liberal, indicados por democratas, derrubou a decisão no caso Roe Wade, que desde 73 garantia o direito constitucional ao aborto. A decisão abriu caminho para que os estados possam proibir completamente a interrupção da gravidez e provocou protestos em todo o país por parte de grupos que defendem direitos reprodutivos. Mas também foi comemorada por ativistas contrários ao aborto, muitos deles religiosos, que há décadas lutavam pela revogação da decisão do caso Roe Wade. No mesmo mês, a Corte emitiu decisão favorável a um técnico de futebol americano de uma escola pública de ensino médio que brigava na justiça pelo direito de rezar no meio do gramado depois de cada jogo. O caso colocava, de um lado, a proibição de que o governo endosse uma religião prevista na Constituição americana e, de outro, o direito à liberdade religiosa e de expressão. Aqui você vê no Brasil, né? O jogo acaba, está lá o jogador de joelho no chão, rezando para o seu Deus. Reza antes do jogo, reza depois do jogo. É muito comum aqui no Brasil isso. Em outro caso recente, a maioria decidiu que o Estado do Maine não pode excluir escolas religiosas de programas de assistência financeira para o pagamento de mensalidades. A decisão foi criticada por afetar a capacidade dos estados que se recusaram a financiar a educação religiosa. Em comparação com outros países, apesar das mudanças na sociedade, os Estados Unidos continuam a ser descritos como um país muito religioso em comparação com outras nações, especialmente na Europa Ocidental. Segundo pesquisa Pew de 2018, somente 27% dos europeus dizem acreditar no Deus bíblico e 38% afirmam crer em um Deus superior. Mas Kagan, da Universidade de Tampa, diz não concordar com essa descrição e salienta que, em termos de comportamento real, os americanos não são tão mais religiosos que os moradores de outros países. Se você tem 70% da população dizendo que é religiosa, mas somente cerca de 20% realmente participando de cultos, missas e outras celebrações, isso significa que 50% dos americanos dizem que pertencem a uma religião, mas não vão à igreja, afirma Kagan. O quão religiosos são eles realmente se não estão envolvidos? Ele está finalizando o livro Sem Sombra de Dúvida, a secularização na sociedade, em tradução livre, com publicação prevista para 2023, em que analisa o declínio da crença e o comportamento religioso ao redor do mundo, com dados de mais 100 países. Bem,
esse livro aqui dele, no próximo ano, eu vou comprar assim que for lançado. Não somos tão religiosos como as pessoas pensam. Ainda somos mais religiosos que muitos países desenvolvidos, mas eu não diria que somos um país altamente religioso, afirma. Compare os Estados Unidos da América com, digamos, a Arábia Saudita. No momento em que fizer isso, as pessoas irão dizer: ah, claramente não somos tão religiosos. Bem, minha gente, vamos agora olhar para o Brasil. Veja a simbiose política e religião no poder executivo, no poder judiciário, no poder legislativo. Esse é o grande problema. Temos que lutar muito contra isso, contra a politização da religião, contra essa simbiose religião e Estado. Muito obrigado a todos, um grande abraço do mar.